Abra aí a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 12, o versículo de número 1. Eu vou ler bastante hoje aqui, se você puder, abra a sua Bíblia. Vou pedir, você está fazendo, pode parar que eu vou ler muito aqui, filho. Vai gastar toda a memória do celular aí. Vamos ler bastante aqui hoje, amém? Porque disseram que a Ceia Church não é uma igreja de doutrina, né? A igreja preta não tem doutrina. Falei, opa, para aí, isso, eu estou magoado, viu, irmã? Magoei, quando disseram que a gente não era uma igreja de doutrina. E a pessoa não sabe o que é doutrina. Doutrina, diga comigo, doutrina é um conjunto de regras e de versículos, conjunto de regras e versículos que faz parte da Bíblia e nós trazemos para a nossa vida. Isso é doutrina. Se não tiver um conjunto, é só costume. Por que a gente não usa véu? Por que a gente não fala de brincos, de maquiagens? Por que a gente não fala de calça? Por que a gente não fala de saia? A gente preza pelo bom senso, bons costumes. Mas o que são doutrinas? São conjuntos bíblicos que gera uma doutrina. Exemplo, batismo, doutrina. Condenação, doutrina. Salvação, doutrina. Nós somos uma igreja moderna que pregamos o evangelho antigo. Não, só um glória. Nós somos uma igreja moderna que pregamos o evangelho antigo. Nós somos uma igreja que usamos a modernidade, sim, senhor. A igreja é preta, tem iluminação, tem câmeras, tem bom equipamento, mas o evangelho continuará sendo antigo, porque a mesma palavra foi pregada lá, será pregada agora e será pregada até o dia do arrebatamento da igreja. E esse evangelho, ô bispo, e o evangelho de Cristo, que é o evangelho antigo, e o evangelho de Jesus, que é o evangelho antigo, quando ele não será mais pregado? Quando a igreja do Senhor Jesus subir. O Espírito Santo sobe junto com a igreja, e junto com a igreja sobe o evangelho de Jesus. E que evangelho será pregado? Será pregado o evangelho depois dos 7 anos de grande tribulação. Voltará a ser pregado na terra o evangelho do reino. Será pregado durante 1000 anos o evangelho do reino. E agora, que evangelho é? É o evangelho antigo, o evangelho que Jesus pregou. E que evangelho é esse? O evangelho da graça. O evangelho da graça. O evangelho que você não precisa pagar nada, mas é o evangelho que é dado de graça. É o evangelho antigo, o evangelho lá de antigamente. Porém o evangelho ainda continua sendo o mesmo. Quando alguém perguntar para você se a tua igreja tem doutrina, você vai dizer: a minha igreja tem doutrina, mas costumes não. Porque costumes, meu irmão, muda de tempo em tempo. Quando eu olhava alguém com a calça apertada, eu dizia: é boiola, é baitola, eu falava: eu não consigo mais usar uma calça com a boca apertada. Porque tempos em tempos muda os costumes. Agora o evangelho jamais mudará. O evangelho será sempre evangelho. O evangelho de antigamente é o mesmo evangelho de hoje. Então você congrega numa igreja que tem doutrina. E o que é doutrina? É um conjunto de regras bíblicas que nós aplicamos lá no passado e aplicamos no dia de hoje. Por que a igreja do último século, não desse, do penúltimo, não usava calça? Porque a calça jeans, ou a calça comprida, como assim chamava, não era assim? Eu não conheço calça curta. Hoje já tem, né, umas calças curtas já. Mas calça comprida, a mulher não pode usar calça comprida. Quem era? Quando foi implantado? Por que as mulheres começaram a usar? Aí a gente tem que procurar um pouquinho do livro de história. Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra, as mulheres foram para o mercado de trabalho. Havia serviço que não podia usar saia, e as mulheres começaram a usar as roupas de homens por causa do trabalho. Agora a calça jeans, quando foi implantada? Em que época foi? Isso não é Bíblia, é história. Então não posso trazer uma coisa que é da história para a Bíblia, porque evangelho será sempre evangelho, e o evangelho antigo não fala de calça. Ah, bispo, mas lá no livro de Deuteronômio, quando fala de roupa, de que homem não use roupa de mulher. Ei, naquela época era só um tipo de roupa, era túnica. Tempos diferentes.
Qual era a diferença da roupa da mulher para o homem? A altura do cinto, e o tamanho e o comprimento da túnica. O escravo usava uma túnica bem curtinha. Eu vou falar de novo. O escravo usava uma túnica bem... Será que você conhece alguém que está na igreja, mas tem veste de escravo? Isso é doutrina. Está na igreja, adora na igreja, vem para a igreja, mas tem veste de escravo. Por que o escravo usava túnica curta? Porque ele tinha que correr, ele tinha que ter locomoção. Era baixo, se abaixava não incomodava. E o que tinha a túnica maior? O rei usava a túnica maior. O senhor, que era dono da sua casa e dono das searas, usava uma túnica no joelho. No joelho dizia: é senhor. Curtinha era o que? Escravo. Isso aqui é doutrina, pega aí. Então no joelho era o que? Senhor. Curtinha era o que? Escravo. Pergunta para quem está do teu lado: tu veste roupa de escravo ou de senhor? Pegou ou não? Tem crente aqui da época de antigamente ainda ou não? Nem li a Bíblia ainda, mas eu vou falar. Tem crente da época antiga ainda ou não aqui? Tem. Crente de antigamente, quando ouvia isso, dizia: fala, Deus, é verdade, Jeová, oh glória. Eu vou falar de novo para você entender, porque eu estou pregando o evangelho de antigamente. O escravo usava túnica curta, e o Senhor usava túnica no joelho. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você é escravo ou é senhor? Eu vou falar. Eu vou falar. A parede é preta, mas o culto é como antigamente. A parede é preta, mas o evangelho é como antigamente. E quantas vezes a gente orou dizendo: oh meu Deus, que saudade do culto como antigamente. Ei, nós estamos lembrando lá de trás, mas nós somos essa geração que vamos mudar o culto de agora. Como? Pregando o evangelho de antigamente, usando o evangelho que não muda, não mudará, nunca vai mudar. Os homens mudam, mas o evangelho não muda. Olha o que está escrito aqui, vamos ler. E foi Roboão para Siquém. Quem foi para Siquém? Quem foi para Siquém? Guarda isso, Roboão. Quem é? Não é o cara do PT que roubou, não. É Roboão. Ai, falei? Doeu? Me não doeu nada, que eu não sou bolsonarista. Eu não sou do extremo direito nem esquerdo. Eu sou da Bíblia. Sou pelo que é certo. Não defendo nem A nem B. Roboão. Deixa eu falar quem é Roboão. Quem era, né? Quem era Roboão? Roboão, filho de Salomão. Salomão, filho de Davi. Então, Roboão era filho de quem? Roboão era filho de quem? E era neto de quem? Roboão era filho de quem? E neto de quem? Pegou? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Decorou? Decorou? Você tem que decorar isso aqui. Porque eu preciso, para falar de Roboão, eu preciso falar de Davi e preciso falar de Salomão. Quem foi Davi? Todo mundo conhece. Quem foi Salomão? Todo mundo diz que é sábio, o homem mais sábio de todos os tempos. Isso é o que você diz, não é o que a Bíblia diz. O homem sábio, o mais sábio de todos os tempos. Não houve outro como ele. Por que ele era sábio? Porque ele tinha diante de si a sabedoria. E aí a gente quer sabedoria como Salomão. Eu não quero. Por que não? Porque ele se perdeu. Ouvi bem baixinho. E quem tem sabedoria não se perde. Quando você orar, diga assim: Deus, que a sabedoria tua esteja em mim e não para mim. Você não pegou. Que a sabedoria que o Senhor vai me dar esteja em mim e não para mim. Deus deu sabedoria a Salomão, mas não deu sabedoria em Salomão. Pegou ou não? Ele tinha sabedoria porque ele tinha muitos conselheiros. Ele tinha sabedoria porque ele se consultava. Ele tinha sabedoria porque ele pedia conselhos. Mas hoje, a geração de hoje já não faz mais, não pede mais conselhos. Faz o que dá na telha. Faz segura, que veio da Suíça.
eu vou me sentir mais livre aqui, porque hoje eu vim para dar lugar. Quem crê nisso? Pense num bispo que acordou cedo, que dormiu bem essa noite, que comeu pouco, que fez um pouquinho de esteira, que eu estou tranquilão, e eu tenho uma palavra de Deus para você, porque essa semana inteira, desde segunda-feira, Deus está falando comigo. Eu estou te revelando a palavra que você vai pregar domingo. Eu disse, mas já Deus, o Senhor sempre me dá no domingo. Eu disse, eu estou te dando uma semana antes. Eu compartilhei com algumas pessoas aquilo que Deus me deu, e o que Deus me deu é muito forte. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, é muito forte. Vai, olha, é forte. Não, é forte demais o que Deus me deu. É de arrepiar o que o Senhor falou comigo. Roboão, filho de Salomão. Vamos ler aqui, eu parei só para você entender que é Roboão. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Olha aí, ó. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebote, achando-se ainda no Egito, para onde fugiu diante do rei Salomão, e Jeroboão habitou no Egito. Segura aí, segura aí. Jeroboão habitou no Egito porque fugiu de Salomão. Salomão fez com que Jeroboão fugisse para escapar com a sua vida, porque Deus havia usado um profeta para dizer que o reino que era de Salomão ia entregar a Jeroboão. E esse homem, que todo mundo diz que é tão sábio, ô bispo, mas ele não era sábio? Agora eu fiquei confuso. Eu vou falar uma palavra para você. Teu exemplo de vida se chama Jesus de Nazaré, porque todos os homens que permearam a terra, que andaram na terra, erraram, pecaram e falharam. E quem não pecou? Ele. Jesus nunca pecou. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Jesus venceu tudo porque ele não pecou. Salomão errou e pecou, e perseguiu esse homem por nome de Jeroboão, que recebeu uma promessa que ia reinar sobre Israel. E agora ele fugiu. Mas quando ele percebeu que Salomão tinha morrido, quando ele viu que todo Israel se reuniu para proclamar Roboão rei no lugar de Salomão. Pega isso aí. Isso aqui você tinha que pagar, viu, Nayara? Isso aqui é uma aula de história. Você tinha que pagar mesmo, para receber isso aqui. Vamos lá. Agora o próximo versículo, versículo 4. E andavam, e mandaram chamá-lo, mandaram chamar a Jeroboão. Pois veio, e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão. Não mistura os personagens não. Jeroboão tinha fugido porque Salomão tinha recebido uma notícia que Deus ia preparar um rei no lugar de Salomão. Mas é bem claro que Deus respeita a unção. Diga comigo, Deus respeita a unção. Deus respeita a unção. Ele disse, vai se levantar um que vai estar no teu lugar, só depois que você morrer, porque eu respeito a unção. Enquanto você estiver vivo, eu não toco em você. Você já pegou ou não? Só que tem muita gente tocando na unção daquele que está vivo. E Deus, que é Deus, respeita a unção. Você errou, você falhou, mas eu vou colocar outro no teu lugar. Mas não é agora, é só depois que você morrer. E aí ele, bobão, falta de sabedoria, agora vai perseguir Jeroboão. Jeroboão fugiu, ficou sabendo que ele tinha morrido. E agora Roboão, escuta, e mandaram chamar. E veio Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão dizendo, versículo 5: teu pai agravou o nosso jugo. Quem agravou o jugo? Quem foi? Salomão, o pai de Roboão. Guarda isso, tá? Daqui a pouco a gente dá lugar, você vai entender tudo. Eu não estou pregando, só estou lendo, você vai entender na leitura, amém? Teu pai agravou o nosso jugo, e agora pois alivia tu a dura vara de servidão que teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Segura, e nós serviremos. Então Israel se levantou e foi diante de Roboão, filho de Salomão. Só um pouquinho o teclado para mim aqui, baixa aqui só um pouquinho o teclado.
E aí ele falou assim: ó, diminui o jugo. Qual foi o jugo de Salomão? Alguns teólogos dizem que foi a quantidade de impostos que Salomão cobrou ao povo. Aumentou a gasolina. Opa, não, aumentou não. Aumentou o imposto. Não foi a gasolina. Faz o L. Aumentou a gasolina. Ou não, aumentou o imposto. E aí a gasolina foi para 8 e pouco. Não, o imposto foi muito caro. Roboão agora escuta de Israel dizendo assim: ó, Salomão foi pesado demais, foi severo demais, o jugo dele foi muito pesado. Alguns dizem que foi ou o imposto que era muito alto, ou a jornada de trabalho era muita. Eles não eram escravos, eles eram livres, mas trabalhavam um pouco mais. Sabe quando você trabalha e no final do dia o patrão diz assim: dá para você ficar mais um pouquinho? Hora extra. Mas não tem recebimento no final do mês. É o tal do banco de hora, que é uma desgraça. Não posso falar. Que uma picareta entrou no governo. Hoje eu vim para arrebentar tudo aqui, gente. Foi lá e colocou o tal do banco de hora. Quem lembra disso aí? Era tão bom a hora da hora extra. 1 hora, vamos ficar. 2 horas, vamos ficar. Aí depois inventaram o banco de hora. Vai ficar, mas depois você fica em casa. Procura saber quem foi que criou essa miséria aí. Salomão, ele começou a colocar e implantar isso em Israel. Trabalhava demais, pagava muito imposto. Trabalhava demais, pagava muito imposto. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje ou não? Trabalha demais, paga muito imposto. E agora o peso, o jugo que estava sobre Israel foi grande demais. Salomão fez isso. E agora o povo veio reivindicar, veio fazer passeata, cartaz, gritar diante de Roboão: olha, diminui o peso que o teu pai impôs sobre nós. E nós o quê? A conversa era boa ou não era? O trato ia ser bom ou não era? Não era bom? O senhor diminui o peso e nós serviremos. Pronto, estava resolvido. Vamos para o próximo. Vamos ler. E ele lhes disse: ide-vos. Eu vou trazer para o popular: vai embora para casa e 3 dias depois vocês voltam. Está escrito aí. Vão para casa agora, todo Israel vão, e depois vocês voltam depois de 3 dias, porque era assim que Salomão também fazia, porque ele não ia tomar uma decisão sem antes consultar alguém. Porque Roboão, ele estava começando o seu reinado com 41 anos de idade. Era um menino diante de tantos outros que tinha tanta experiência. Ele disse: eu não posso dar essa resposta agora, eu vou consultar alguém. Em outras palavras, você volta daqui 3 dias. Embora não está aí, mas porque assim era a tradição de Davi, assim era a tradição de Salomão, e assim ele queria seguir uma tradição. Ele queria seguir a tradição. E agora ele perguntou. Ele disse ao povo: vai, depois de 3 dias vocês voltam. E o povo se foi. Bora. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos. Diga: oh, que coisa boa. Fala comigo. Eu vou falar assim, com o ancião, e você fala: coisa boa. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos. Coisa boa. Conselho com o ancião. Bom. Cabelo branco, pessoal mais velho. E agora eu vou falar de Salomão. Por que Salomão era sábio? 12 tribos de Israel. Salomão tinha 24 anciãos. Por isso que representa lá no livro de Apocalipse, falando dos anciãos que se curvam diante do Senhor, falando do Rei da Glória, falando do seu poderio. 24 anciãos tinha diante de Salomão. E agora, toda vez que Salomão ia tomar uma decisão, ele ia diante desses anciãos, pedia um conselho e depois ele trazia. Salomão era como se fosse um juiz da época que ouvia os conselheiros e trazia para o povo. E agora ele quis imitar o povo. Coisa boa, hein? Ouviu os anciãos. Olha lá. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão. Os mesmos estavam lá. Então, sabedoria de seu pai. Quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai vós que eu responda a esse povo? Contou a história e disse: como é que eu vou responder o povo? E ele lhes disse, e eles lhe falaram, dizendo: ó,
se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Segura aí, segura. Os anciãos disseram: olha, serve ao povo de Israel, fala palavras brandas, não seja severo, e todos os seus dias eles serão teus servos. Essa foi a palavra que os anciãos lhe deram. Fala a verdade, boa essa palavra ou é ruim? Vindo de quem aconselhou Salomão, era boa a palavra, e segundo que era de anciãos, e segundo eram anciãos que estavam ensinando Roboão agora estava ouvindo os sábios ensinando ele como ele se comportar diante de uma situação muito difícil, que era a primeira que estava acontecendo, diante de um reinado que estava começando. Você serve o povo e o povo te serve. Quem deu o conselho para Roboão? Quem foi que deu o conselho para Roboão? Os anciãos. Olhe para quem está do teu lado e diz assim: respeita quem tem cabelo branco, rapaz. Vai, fala. Respeita quem tem a idade. Respeita quem pode te ajudar. Respeita quem pode te ajudar. Escuta os mais velhos. Nós estamos começando aqui a escola de princípios, já tem 2 meses, você não está entendendo. Escuta quem é mais velho, quem tem mais experiência. Escuta teu pai, escuta tua mãe, senão você vai quebrar a cara lá na frente. Era isso que os anciãos estavam falando para Roboão. Escuta quem é mais velho. O pessoal mais velho aí não é assim: escuta, respeita. E aí desde janeiro eu estou pregando sobre uma geração que respeita a geração passada, que honra a geração presente e acredita na futura. A geração futura só chegará lá na frente quando começar a honrar a geração presente e respeitar a geração passada. Era isso que os anciãos estavam falando para Roboão. Serve eles e eles vão te servir. Fala com palavras boas e eles vão te servir, serão teus servos. Bora para o próximo. Porém ele deixou o quê? Ele deixou o quê? Vamos comigo, igreja, lê comigo. Ele deixou o quê? Ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. Você conhece alguém que não gosta de ouvir conselho? Você senta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Você conhece alguém assim? Você não é assim não, porque eu não estou pregando para quem está aqui. Estou pregando para quem está assistindo na live. Eu estou pregando para quem está lá na live, lá no outro país, porque quem está aqui não tem isso. Os jovens não tem isso. Eu não ouvi um grito, um joia, um glória, como diz lá atrás, um aleluia, um suspiro. Parece que é para a gente mesmo. Porém ele deixou o conselho dos anciãos que lhe tinha lhe dado. Tem muita gente que você senta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele não dá ouvido. E aí o problema é sempre de quem está dando o conselho. E eu vou falar uma palavra. Tem um ditado lá no mundo que diz assim: se conselho fosse bom não se dava, fazia o quê? Conselho fosse bom não se dava, se fosse bom não se dava, fazia o quê? Se vendia. Mas eu tenho outro ditado para esse ditado: conselho se dá em 2 ocasiões: quando se é pedido e em caso de vida ou morte. Talvez você não pediu o meu conselho, mas talvez o inimigo está armando uma arapuca para você lá na frente, e isso é caso de vida ou morte. E essa palavra vai te ajudar para que você não caia na arapuca do diabo. Conselho se dá quando se é pedido e em caso de vida ou morte. Aqui Roboão estava pedindo conselho para os anciãos, só que ele deixou o conselho que ele tinha lhe dado. E aí fez o quê? E teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele.
Ele teve conselho com quem? Com os jovens que tinha crescido com ele. Eu vou deixar o conselho dos anciãos e vou receber o conselho do mais jovem. Eu vou deixar o conselho do mais velho e eu vou ouvir o conselho do meu colega de faculdade. Vem comigo na banda dando glória, que agora eu vou dar lugar. Eu vou deixar o conselho agora, eu vou deixar o conselho dos anciãos, dos mais velhos, e eu vou ouvir o meu colega de escola. Eu vou deixar o conselho do bispo e eu vou ouvir o conselho do meu amigo. Eu vou deixar o conselho do mais velho e vou ouvir o conselho da minha amiguinha de escola. Eu vou deixar o meu conselho do meu pai e vou ouvir o conselho do meu colega de trabalho. Eu vou deixar eu vim para dar glória. Tem alguém que veio dar glória aqui ou não? Eu vou deixar o conselho do ancião que tem cabelo branco e vou ouvir o conselho do meu amigo que jogou bola comigo, que jogou fliperama comigo. Eu vou deixar o conselho de Deus e vou ouvir o conselho do ímpio. Eu vou deixar o conselho do mais velho e vou ouvir o conselho daquele que não tem compromisso com o reino de Deus. Eu vou deixar o conselho daquele que tem experiência para me contar, para me entregar, para me dar, para me ensinar. E vou ouvir o conselho do mais novo. Tem muita gente mais nova que precisa sentar na mesa com o mais velho para aprender, porque um livro não dá sabedoria, um livro não dá experiência, mas quem é ancião tem experiência. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está te dando uma receita nessa noite. Para de ouvir os mais novos e começa a ouvir quem é mais velho. Para de ouvir os mais novos e começa a ouvir quem tem experiência. Para de ouvir o mais novo e começa a ouvir quem tem experiência. Quem tem experiência, quem tem experiência. É um absurdo, olha aqui para mim. É um absurdo a quantidade de casal que eu tenho aqui na Ceia Church, e a gente ficar sabendo que tem jovens se consultando com gente solteira. Eu vou falar. Você quer que eu te apresente um casal top? Tá aqui, pastor Alex e a esposa. Fica de pé, pastor. O irmão Alessandro e a irmã Juliana, que eu conheço, caminha comigo aqui. O presbítero Desi, a esposa, e um monte de outros casais que pode trazer experiência para você. Tá se consultando com macumbeiro, tu não tem bispo e pastor não? Depois sai lá da casa do infeliz endemoniado. Não tem estrutura para governar tua casa, o teu casamento. Eu vou falar. Quem é que você está ouvindo, hein? Você está dando ouvido ao conselho de quem? Eu vim aqui para... Eu estou arrepiado aqui. Sabe qual é o pior, Isaac? É que tem gente que fala de jeito. Vai lá se consultar lá na Ceia Church. Quem sabe alguém te ajuda. Bem feito. Porque aqui nessa casa tem o evangelho de antigamente. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Olha, eu fui ungir um pastor esses dias, e quando eu fui ungir ele disse assim: eu escolhi o Senhor porque eu observei a quantidade de homens que queriam colocar a mão sobre a minha cabeça, e eu observei, e eu escolhi a dedo, porque eu conheço o Senhor, e eu sei que o Senhor é esposo de uma só mulher. Está pedindo conselho a solteiro, está pedindo conselho a quem não tem nem experiência de casamento e que veio de uma vida destruída lá fora. Porque está dentro da igreja não quer dizer que se converteu não, meu chapa. Escuta aqui. Para de dar ouvido para esse conselheiro do diabo que você está ouvindo lá. Para de dar ouvido para esse conselheiro do inferno lá no teu trabalho. Deus está falando com alguém. Para de se consultar com esse jovem que está te dando conselho para não dar ouvido. O ancião da igreja, o casal mais velho, aquele que tem experiência. Eu vim aqui para revelar tudo, e eu estou vendo um manto de revelação descendo aqui. Eu vim aqui para entregar. Deus está falando com... Ah, meu Deus.
Você está sentindo Deus aqui ou será é o meu grito? Meu grito te faz te arrepiar, eu falo mais baixo. Porque você tem que sentir arrepio pela presença do Espírito Santo. E Ele está aqui nesta noite, nesse lugar. Para de dar ouvido para o teu coleguinha de banda. Para de dar ouvidinho para aquele que jogou bola contigo. Para de dar ouvidinho para quem caminhou com você, quem jogou bola, videogame, quem sentou com você na escola da casa. Não, mas que é minha amiga. Tua amiga, deixa ela para lá. Mas é meu amigo, deixa ele para lá. Começa a ouvir a partir de hoje. Eu vou falar. Meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele está aqui. E Ele está dizendo, eu estou ouvindo a voz dele dizendo assim: instrua a minha igreja. Instrua a minha igreja. Dê conselhos à minha igreja. Ensina a minha igreja a respeitar o mais velho, a ouvir o mais velho. Porque, meu amigo, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Há um prejuízo quando nós ouvimos pessoas erradas. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: tem prejuízo quando escuta as pessoas erradas. Vai, fala para essa pessoa. Pedro, tem prejuízo tem prejuízo em ouvir pessoas erradas. A tua história era para ser outra se você tivesse parado de dar ouvido à pessoa errada. Tem gente que está contaminada porque está ouvindo a pessoa errada. Não dê ouvido à pessoa errada. Ô bispo, quer dizer então que nem todo jovem tem um bom conselho? Não disse isso. Tem muita gente jovem que tem mais cabeça do que quem tem cabeça branca. Mas há prejuízos só de ouvir pessoas erradas. Tem prejuízo, e são prejuízos irreparáveis. Nós vamos ler aqui, nós vamos continuar lendo. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Diga comigo: há prejuízo em ouvir pessoas erradas. Eu vou continuar lendo o texto aqui. Porém ele deixou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Próximo. E disse-lhes: que aconselhai vós que eu responda a esse povo que me falou dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele falaram dizendo: assim dirás a esse povo, assim dirás a esse povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. O povo dizendo: assim falarás. Olha o que os jovens estavam dizendo para ele: assim falarás: meu dedo mindinho é mais grosso do que o dedo que os lombos do meu pai. Ele estava dizendo: eu serei mais severo que o meu pai. Assim que meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Em outras palavras, escorpião não é o bicho escorpião. Eu tenho outra tradução da minha Bíblia, fala assim: eu castigarei com chicotes de pontas. Eu vos castigarei com chicotes, e nas pontas dos chicotes eu vou colocar objetos pontiagudos. Quem entendeu diz amém. O que era que o jovem estava aconselhando o rei fazer? Era bom ou era ruim? Dizendo: olha, se o teu pai castigou o povo com chicote, com açoites, você vai castigar com açoites, porém na ponta do chicote vai ter pontas agudas para ferroar o povo, para magoar o povo, para ferir o povo. Olha que conselho, hein? Que conselho, hein? Que conselho, hein? Vai lá, posta na internet mesmo, não tem problema não. Vai lá, põe um versículo lá no status. Vai, não tem problema não.
vai lá, aposta, não tem problema não. Ah, menina, se fosse eu, se fosse. Porque a partir de hoje eu vou parar de dar ouvido aos jovens e vou começar a ouvir aqueles que têm mais idade. Que tinha mais idade estava dizendo: serve o povo e o povo vai te servir. O mais novo está dizendo: coloca um jugo sobre o povo, e além de colocar o jugo, chicotadas no povo, e além das chicotadas coloca ferrões nos chicotes, para que o povo sinta. O próximo, vamos lá. Jeroboão e todo o povo se apresentaram, porém, a Roboão no terceiro dia, como combinado. E agora, e no terceiro dia, de acordo com a ordem que ele lhe dera, voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo voltou. Vamos lá. Porém o rei respondeu como? Duramente. O que os anciãos disse? Brando, fala tranquilo, fala com calma, serve o povo. E agora ele já começa chutando o pau da barraca, falando asperamente. Como é que você fala com as pessoas? Porque você é a média das 5 pessoas que você se conecta. Como é que você está se comunicando com as pessoas? Como é que você está falando com as pessoas? Como é que você fala em casa com papai e mamãe? Como é que você, pai e mamãe, fala com o filhinho em casa? Como é que você fala? Asperamente? Sempre bravo? Crente azedo? Crente que foi batizado na piscina de vinagre? E eu nem vou falar de limão, que eu amo limão, eu como limão naturalmente, eu amo limão, não vou falar do azedo porque eu amo. Mas tem crente que é sempre cara fechada, sempre azedo, sempre ruim, sempre... Quem foi? O que é que você quer? Fala logo. E quer ver uma coisa ruim? É você ligar para uma pessoa e estar no meio da conversa tão boa e a pessoa dizer: então tá bom, pronto, mesmo falar, eu vou desligar o telefone. Quando você ouvir a pessoa falando então tá bom, desliga, que ela não quer mais falar. É ou não é? E a pessoa está falando lá, então tá bom, então tá bom, falou 2 vezes, desliga, ele não quer falar com você. Como é que você fala com as pessoas? Esse aqui veio falar duramente com o povo, rejeitou totalmente o conselho dos anciãos e experientes conselheiros. Olha, não, pastor, isso aqui a igreja tem que ler comigo, volta ali. E rejeitou totalmente o que? O conselho dos anciãos. Lê comigo. Experientes e conselheiros. Anciãos, experientes e conselheiro. Fez o que? Rejeitou. E em seguida, a opinião de Deus, de seus jovens amigos, e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou o vosso jugo pesado, e eu ferirei ainda mais difícil, tornarei mais difícil ainda. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicotes com pontas de ferro e escorpiões. O próximo. Assim o rei não ouviu o povo, porquanto era disposição do próprio Jeová, próprio Senhor, que assim fosse, fim de cumprir a palavra que ele revelava a Jeroboão, filho de Nebote, por intermédio do Selonita Aías. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei recusava ouvir o seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? O povo dizendo: que temos nós com Davi? Olha que coisa, hein? Aquele que não ouve os conselhos dos anciãos, coloca o nome da família no buraco, enterra o nome da família, não traz à memória os conselhos de Davi. O povo estava dizendo: nós viemos em paz pedir conselhos, pedir que você não fosse severo para conosco, mas agora, já que você rejeitou, o que nós temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Olha isso aqui.
Olha isso aqui. Não queremos saber do filho de Jessé. Veio até a memória do bisavô dele. Meu Deus do céu, isso aqui é severo demais, isso aqui é pesado demais. Que nós temos com o filho de Jessé: ide para as tuas tendas, ó Israel, cuida de tua própria casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. Cada homem foi para a sua casa. Mas vai ficar por aí não, viu? Tem coisa pior para acontecer com aqueles que rejeitam os conselhos dos anciãos e dão ouvidos para aqueles que não têm experiência. Tem coisa pior vindo por aí. Eu vim aqui para pegar uma palavra para você, para nunca mais, eu vou falar. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Nunca mais dê ouvido àqueles que não têm experiência. Nunca mais dê ouvido àquele que não tem compromisso com o Senhor. Entretanto, quando os israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. Sobre quem? Deixa ali. Continuou reinando sobre Judá. Mas para que você entenda, Israel não era constituído de uma tribo, eram 12 tribos. Você percebe que aqui começou uma divisão, pastor. É aqui que começa aquele texto: reino dividido não subsiste. Roboão dividiu o reino. Roboão dividiu o reino. Roboão dividiu o reino. Quantas tribos ele tinha? Tinha 12, e agora só tinha uma. Quem não ouve os conselhos dos mais velhos perde. Quem não ouve o conselho do mais velho não prospera. Agora eu preciso te falar sobre Davi e sobre Salomão. Nunca na história de Israel houve um reino tão próspero como o reino de Davi. Mas e Salomão? Salomão foi próspero? Foi próspero porque guardou o que Davi conquistou. Diga comigo: Davi conquistou. Fala comigo: Davi conquistou. Davi prosperou. Davi adquiriu territórios. Por onde Davi passava com o exército dele, Deus dava terra na sua mão. Davi foi o homem que mais feriu e matou, sim, mas foi o homem que mais conquistou territórios. Davi conquistou territórios e Salomão se guardou. E Salomão se guardou. Salomão não ganhou um território. Salomão não ganhou uma cidade. Salomão não ganhou 1 metro, 1 palmo do seu território. Quem ganhou? Davi. Quem conquistou? Davi. Quem venceu? Davi. Quem prosperou? Davi. Quem foi que foi na frente da batalha? Davi. Por isso que Deus olhou para Davi e disse: Davi era um homem segundo o meu coração. Ei, escute isso aqui. E Salomão? Salomão só guardou o que Davi tinha conquistado. Salomão só guardou o que Davi tinha conquistado. Salomão fez alianças políticas com todos os reinos que estavam em sua volta. Isso aqui é uma aula de Bíblia para você guardar o resto da tua vida. Quem está me ouvindo diz amém. Salomão tinha 700 mulheres. Quantas mulheres? E ele tinha 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. Aí eu te pergunto: era sábio um camarada desse, meu chapa? E tu, bestão, querendo ter 2, 3, 4 na internet aí, vai, bobão, pega essa. Salomão, 700 mulheres. De onde veio? Ele era um bonitão, garanhão. Não, senhores. Ele tinha a fama do pai chamado Davi, que aonde chegava, conquistava, prosperava, arrebentava, destruía a cidade, ganhava territórios. E agora os reinos que estão em volta com medo. Não, peraí, meu. Tomar um café. Minha filha aqui, leva minha filha. Ela será tua princesa. Ele tinha 700 mulheres e 700 esposas e 300 amantes. Meu Deus. Diga: o sangue de Jesus tem poder.
sangue de Jesus tem poder. Só que ele, mesmo com todo o erro dele, ele conseguiu guardar os seus territórios, mesmo fazendo aliança errada. Salomão conseguiu guardar o território, fazendo alianças. Davi fazendo guerra. Mas agora chega e no primeiro dia do reinado dele, ele perde tudo que o seu pai tinha conquistado, e perde tudo que seu avô tinha conquistado, e perde tudo que o seu pai tinha guardado. Você não entendeu? Eu vou repetir. Roboão, no começo do seu governo, ele perde tudo que o seu avô tinha conquistado e tudo que o seu pai tinha guardado. Quem ouve o que não deveria ouvir, a pessoa que não deveria ouvir perde. E perde o quê? Perde governo, perde autoridade, perde territórios. Mas eu vim aqui liberar uma palavra sobre a Ceia Church. Levante a tua mão, em nome de Jesus, que eu quero liberar essa palavra. Nunca mais você vai dar ouvido a quem não deveria ter dado ouvido, e a partir de hoje você vai dar ouvido a quem você tem que ouvir. E nunca mais você vai perder território. Tem alguma área da tua vida que talvez você perdeu o território, mas a partir de hoje você vai avançar de novo. Porque em nome de Jesus, como profeta para essa igreja, Deus está calando a voz dos meninos. Deus está calando a voz daqueles que jogaram futebol junto com você. Deus está calando a voz daquele que acha que tem intimidade com você. E a partir de hoje, como ministro da palavra, você vai ouvir quem tem experiência, quem tem história, quem tem experiência. Eu vim aqui para pregar a palavra, e se você pegar, pegou. Se não pegou, não pega. Mas em nome de Jesus, pega essa palavra. Seja aquilo que Deus quer que você seja, mas não perca o governo. Não perca o governo. Não perca o governo. Meu Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Quem ouve a pessoa errada, o Wesley, divide reino. Ai. Quem ouve a pessoa errada, divide reino. Quem ouve a pessoa errada, divide reino. Quem ouve a pessoa errada, perde o reino. Quem ouve a pessoa errada, divide o reino. Quem ouve a pessoa errada, fica com a menor parte. E quem ouve a voz daquele que tem experiência, governa, domina. Derebara, cantará. Está perdendo ou está ganhando? Está ouvindo quem com as suas experiências ou lamentações? Quem ouve pessoas erradas perde o governo. E ele perdeu. Quantas percas eu não já tive porque eu ouvi pessoas erradas. Mas Deus vai começar a dar espírito de discernimento a muitas pessoas aqui nessa noite. Deus vai começar a dar experiência para você também. Espírito de discernimento. Ei, não provai de todo espírito. Nem todo é de Deus, nem tudo é do diabo. Cuidado. Entretanto, quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. Mas era 12 tribos. Diga comigo, mas era 12 tribos. Por que ele reinava só sobre uma? Você sabe responder? Por quê? O que foi, irmã Daniela? Por quê? Dividiu, eram 12, agora está reinando só sobre um. Por quê? Ouviu a pessoa errada e desprezou o conselho dos anciãos. O rei Roboão enviou-lhes quem? Adorão, está 2 vezes ali Adorão. Adorão era um capataz, vamos dizer assim, um homem forte.
encarregado dos trabalhos forçados. Então era um homem forte. Olha isso aqui. E todo Israel o apedrejou. Vai lá agora, já que tu é forte, vai lá agora e fala que eu serei rei sobre eles. Nós vamos colocar o peso sobre eles. Israel apedrejou. Quem dá ouvido a quem não deveria dar ouvido, causa morte, causa rebelião, causa divisão. Meu Deus, meu Deus. E todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em sua carruagem e fugiu. Para onde? Para onde ele fugiu? Para Jerusalém. Ele tinha uma vantagem. Roboão tinha uma vantagem porque ele estava em Jerusalém, no lugar onde seu pai tinha construído um grande templo. Roboão tinha a segunda vantagem, diga qual? Junto com eles estava um povo, uma tribo, chamada tribo de Levi. E essa tribo, ela não tinha territórios, ela ficou em Jerusalém. Ela ficou onde? Quem era da tribo de Levi não tinha escolha. Tinha que ficar onde Deus mandou ficar, independente que o cara que estava lá era desobediente, não dava ouvido. E junto com a tribo de Judá, também ficou a tribo de Benjamim, 2 tribos. Só que essa tribo de Levi não se contava, não tinha como contar. E ainda da tribo de Benjamim, uma parte ainda foi embora para servir as outras 10 tribos. Ainda não quis ficar em Jerusalém. Só que a tribo de Levi, que eram os levitas, ficaram no templo, cuidando do templo. Quem é levita não sai porque os outros saíram. Quem é levita não ouve quem saiu, quem foi nas 10 tribos. Aonde os levitas vão ficar? Vão ficar onde Deus mandou ficar. Pronto, acabou, falei. Eu vou falar de novo. Quem é da tribo de Levi não tem escolha. A outra tribo, a tribo que era de Benjamim, tinha escolha. E metade foi embora e metade ficou. Ficou junto com Judá. E aí tem alguns que têm direito de escolha. E quem tem direito de escolha também causa essa divisão. Vocês vão, nós fica. E Levi ficou. Roboão tinha 2 vantagens. Primeira vantagem, ficou no reino do sul, Judá. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, dividido 10 tribos. Quem era o rei dessas 10 tribos? O rei Jeroboão, que tinha fugido para o Egito, agora estava reinando sobre Israel. Capital, em primeiro lugar, Sidom, depois Samaria. Daí teve a origem dos samaritanos. Quem está ouvindo diz amém. Quem está entendendo diz amém. Senão eu desço o nível, eu falo nós vai, nós vem, nós fumamos, e tu entende. Eu não vou usar nenhuma palavra fora do que não é o meu vocabulário, porque tem gente que fica usando um monte de palavra para poder enfeitar. Não vou enfeitar. Reino do norte, 10 tribos. Rei Jeroboão, que voltou, e agora estava com que povo? Os rebeldes. Quem era o povo? Rebelde. Você vê o que é que um cara que não ouve o conselho de um ancião causa? Rebelião. Eles não estavam lá porque eles queriam. Eles estavam lá no reino do norte porque um homem desobediente causou algo chamado rebelião. A tribo de Levi tinha que ficar, mas e os outros? Deixaram o conselho de Roboão, de Jeroboão, dos anciãos, se rebelaram e foram embora para o reino do norte. Deste modo Israel se rebelou contra a dinastia de Davi. Não foi contra Roboão, foi contra o reinado de Davi. Davi que conquistou, Salomão que guardou, e Roboão que dividiu. Quem está entendendo a história diz amém. E assim permaneceu até os nossos dias. Rebeldes, divisão, separação.
rebelião foi o que causou. Mas é só isso, bispo? Tem mais coisa ruim vindo por aí. Tem coisa ruim ainda vindo por aí. Só que eu não vou ler mais não. Você pode tirar o texto daí. Porque hoje é dia de bons conselhos. Hoje é dia do quê? Bons conselhos. Olha para quem está do teu lado e diz para ele aí: é dia de bons conselhos. Eita! Fala para esse filho que está do teu lado: você não ouve, Deus usa o bispo. Fala aí, fala aí. Fala para essa pessoa, fala para o marido: você não ouve, Deus usa o bispo. Hoje é dia de bons conselhos. Deus te trouxe aqui para te dar bons conselhos. Esse homem que estava em Jerusalém, esse homem que dividiu o reino, esse homem que estava agora no reino com uma tribo praticamente, uma tribo e meia, que perdeu as 10 tribos e meia para o reino do norte. E agora quando eu olho para essa palavra, eu vejo que ele causou coisa pior ainda. Ainda tem coisa pior? Hein, Isaac? Tem. Porque onde era que Roboão estava? Jerusalém, Judá, Jerusalém. E onde era que as 10 tribos estavam? Samaria. Onde que as 10 tribos estavam? Samaria. O território era maior. O território que Israel estava era maior. Mas Roboão estava em Jerusalém. E agora quem estava no reino do norte dizia que vontade de ir para Jerusalém. E agora Roboão, que estava em Jerusalém, no templo, dizia: não, para entrar aqui tem que pagar tributo, para vir para cá tem que ser mais caro. E agora o rei Jeroboão, que estava no reino do norte, causou abominação diante de Deus. Porque eles disseram: já que a gente não pode ir na Ceia Church, nós vamos para outra igreja, noutra cidade. Já que a gente não pode ir para Jerusalém, a gente vai mudar de ministério. Ai, meu Deus. Olha que aquele que não ouviu um bom conselho causou. E agora os que saíram rebeldes continuam uma rebelião. Porque o rei que está agora no reino do norte disse: não vamos mais para Jerusalém. Nós vamos adorar aqui agora. Mas em Jerusalém estava que tribo? A tribo de Judá, uma parte da tribo de Benjamim e a tribo de Levi. Quem eram os levitas? Os que adoravam, os que pregavam, os que cantavam, os que serviam ao Senhor, os que sacrificavam, o que queimava incenso, o que acendia o incenso, o que colocava o azeite no incenso. Quem era que estava lá? A tribo de Levi estava lá para servir. Mas todo Israel disse, aos cuidados do rei Jeroboão, disse: não iremos mais para Jerusalém. Meu Deus do céu, nós iremos levantar os nossos altares agora, aqui, aonde? Nós vamos levantar um altar em Betel e outro em Dan. Nós iremos levantar um altar aqui no Reino do Norte, para ninguém mais ir para Jerusalém. Ah, meu Deus. Precisa mais ir para a ceia, não. Precisa mais ter compromisso com a igreja, não. Que conselho do diabo é esse? Precisa não, é? Tem problema não, é? E agora Jeroboão, escute isso. Jeroboão, quando ele estava fugindo de Salomão, ele foi para o Egito. E no Egito ele aprendeu algumas coisas e trouxe para Israel. Levantou 2 altares. Construiu 2 bezerros. E aí o pior está por vir. Ainda tem pior, pastor? Tem. Diga o quê? Levantou 2 altares em lugares diferentes e disse: não precisamos nós mais ir até Jerusalém. Mas Jerusalém estavam os levitas que podiam servir.
E eles disseram: 2 altares, e vamos colocar um bezerro em cada altar. E o pior está por vir. Jeroboão, que estava com um povo rebelde, tinha ido para o Egito para escapar da morte de Salomão. Ele aprendeu certinho lá. No Egito não tem princípio de honra. No Egito não tem princípio de liderança. Adora aqui, adora ali, adora lá. Não tem paradeiro. Além de ter causado a divisão, agora um rei que está governando sobre o reino do norte traz o costume do Egito. Vamos adorar agora aos deuses que tiraram vocês do Egito. Sabe que Deus era aquele? Os mesmos que Deus condenou quando Moisés desceu do monte. Os mesmos. Ah, não precisa de conselho de mais velho, não precisa, não é? Todo Josué tem um Moisés. Não pegou? Vou falar de novo. Todo Josué tem um Moisés. Todo discípulo tem um Jesus. Todo Timóteo tem um Paulo. Todo profeta tem um outro profeta que transferiu. E a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Jeroboão agora vem quebrando os princípios. Por quê? Porque tem alguém em Jerusalém que disse: tranca as portas que não entra mais ninguém. E aí ficou com o cultinho fechado. O cultinho, eu vou falar ou não? O cultinho da panelinha. Pode entrar ninguém mais, é só o cultinho. E lá fora estava o reino dividido, um reino rebelde e um rei corrompido que aprendeu os costumes do Egito. Trouxe os costumes agora para Israel. E o pior ainda está por vir. Diga, ainda tem pior? Tem. O pior não foi só ter levantado 2 altares. Tem algo pior. Construiu 2 bezerros. E disse para o povo: adorem, porque esse é o Deus que tirou você do Egito. Olha. E o pior, o povo adorou, porque o povo não tinha lugar para ir. E o pior ainda está por vir. Sabe o que ele fez? Ele não podia ter feito o que ele fez. Só quem podia sacrificar eram os levitas. Só quem poderia adorar eram os levitas. Só quem poderia adorar eram os levitas. Só quem podia servir eram os levitas. Só quem podia acender a fogueira eram os levitas. Só quem poderia pegar no holocausto eram os levitas. Só que os levitas estavam em Jerusalém. Levita não sai do lugar não, viu? Levita não sai do lugar não. Pode até chamar do que chamar. Levita vai continuar no mesmo lugar onde Deus chamou para você ficar. E agora Jeroboão disse assim: levantemos, pois, levitas para os altares. Levita? Se a tribo de Levi está em Jerusalém, você pegou agora o destrinchar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Para você foi difícil entender? Eu sento com você, eu tomo um café com você e te explico. Foi difícil para você a forma como eu tentei te explicar? Você pegou ou está em Marte? Você entendeu ou está em Júpiter? Ou preciso fazer outro culto? Hã? Quem entendeu diz amém. O reino do norte dividido, o reino do norte rebelde, agora com um pastor rebelde, com uma geração dividida, levanta altares que não deveriam levantar. Falei. Adoram a deuses que não deveriam adorar. Falei. E separam os seus próprios pastores. E ungem os seus próprios bispos. Não precisa ir para Jerusalém. Agora aqui no Reino do Norte tem bispo para sacrificar. Tem não. Tem não. A tribo é de Levi, está lá em Jerusalém adorando. Falei. Você pegou ou não? Você está ouvindo ou eu preciso descer um nível para você entender o que Deus está falando? Para de dar ouvido a quem não tem experiência, porque vira reino dividido. Falei de novo. Para de ouvir quem não tem experiência, quem Deus não separou, porque tem reino dividido. Não, nós vamos levantar levitas aqui.
uma geração que não dá ouvido para a geração passada. Vão levantando os seus próprios altares. Não precisa ir para a igreja não, vamos adorar aqui. Faz uma mentoria de 3 meses na internet, já não quer ir para a igreja mais. Já não ouve mais o bispo. Já quer dividir o reino. Ei, vem sentar comigo agora que eu vou te instruir. Vai instruir outro rapaz, porque aqui na Ceia Church tem doutrina, e aqui a gente dá ouvido para quem tem experiência para contar. Vai pensando que eu não tenho pastor não, que eu tenho pastor. Vai pensando que eu não tenho alguém que eu dou honra, a pessoas mais velhas. Eu estou lembrando de 2 conselhos que eu tomei de um senhor de 80 e poucos anos. Já falei isso aqui várias vezes, e ele me deu um conselho que mudou a minha vida. Sabe qual foi o conselho? Gilberto, aprenda a dizer não. Aquilo mudou a minha história, porque a geração do cara do futebol é sempre sim, é sempre dizendo sim. A geração do cara da bolinha de gude, do pipa, é sim, 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 sim. Chegou alguém em casa, não, pode deixar. Vou pro culto hoje não, pode deixar que eu fico. Vai na casa do macumbeiro na sexta-feira, perto da meia-noite, se ele fica lá fazendo sala para você. Mas você ficou lá dando ouvido pro cara lá. Ah, que o parente chegou em casa. Vai na casa dele quando ele for para missa, para ver se ele fica no horário da missa. E nós não estamos ouvindo os bons conselhos. Estamos se corrompendo no meio do caminho. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que há um rebento de Jessé. Lembrando de Jessé, o belemita. Ele está dizendo, há um rebento das raízes de Jessé. Jesus veio para restabelecer o reino que Roboão dividiu. Você não entendeu? Senão você tinha dado glória a Deus. O profeta messiânico disse assim: há um rebento da raiz de Davi, há um rebento do tronco chamado Jessé. Jesus veio dessa linhagem, meu irmão. Davi, Salomão, Roboão dividiu, mas Jesus veio para unir. Jesus não veio para dividir, Jesus não veio para separar, Jesus não veio para separar rei do norte e rei do sul. Diz, todo mundo vai adorar, porque a Bíblia diz assim, que há uns que eles fizeram perguntando, tem que adorar em Jerusalém ou em Samaria? Ele só tem uns lá na frente que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aquele que não ouve o conselho do ímpio, não senta na mesa do ímpio, ele adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Juntei tudo agora para você entender. Você entendeu? Ou precisa descer o nível? Chegou o tempo da gente ouvir quem tem experiência. Chegou o tempo de você ouvir quem tem experiência. Feche teus olhos só um minuto. O reino que foi insensato, escute isso, ou aquilo que o diabo estava tramando para destruir aquilo na tua vida, Deus está te dando conselhos hoje. Deus está te dando conselhos hoje. Está te devolvendo o governo hoje. Não será dividido. Tua casa não será dividida. Tua família não será dividida. Teu ministério não será dividido. Deus está trazendo à memória hoje essa palavra. Está dizendo a você, Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando novamente governo, domínio e autoridade. Consegue colocar aquele vídeo para mim, Pedro? Do senhorzinho? Eu pedi para 2 pessoas, mas uma não conseguiu mandar. Não, tá, não. Tem que tentar tirar esse, deixar a voz dele. Põe de novo para ver se escuta a voz dele. Solta. Vamos ver como é que vai ficar.
Acabou? Ah, solta. Continua. Não está aí? Acabou? Ele falou sobre uma palavra que ele falou que é uma palavra simples. Quando nós congregamos juntos, há mais de 10 anos atrás, ele falou aquela palavra: aprenda a ouvir não. Ele é um poço de experiência. Ele é um baú de experiência. Eu sento com ele, pastor. Às vezes encontro ele na rua, numa cidadezinha aqui próximo de Sorocaba, e eu paro um pouquinho para conversar com ele, embora eu sei onde é a casa dele. A minha filha faz publicidade e propaganda, e ela, numa das matérias, ela ouviu uma história de um homem, o criador do mini outdoor, na década de 70, 80, um homem que, segundo a história, na faculdade, ganhou muito dinheiro, porque desenvolveu algo diferente para a sua época. E no mês de dezembro nós estávamos tomando um café com ele, e aí ele começou a contar a história. A minha filha: eu não acredito, o senhor é o criador? Eu disse: sim, com toda simplicidade, eu sou o criador, foi eu que fiz isso, a reunião foi essa, a ideia foi minha. Perceba que quem tem bons conselhos tem experiência para dar. Você quer ter alguém como seu conselheiro? Observa a vida dele, onde ele mora, como ele obedece os pais, como ele obedece, como os filhos lhe obedecem, o lugar que ele mora, a posição que ele tem. Quem está entendendo diz amém. O reino de Roboão podia ser diferente se ele tivesse ouvido o povo, servido o povo e ter falado brandamente com o povo. Mas o reino dividiu. Cada um foi para um lado. Nós vamos adorar o Senhor agora. Mas eu vim hoje aqui com o conselho dos anciãos dado a Roboão: sirva o povo. Eu vim aqui para te servir, Jéssica. Eu vim aqui para te servir, Felipe. Eu vim aqui para falar brandamente para você, Simone. Eu vim aqui, Joaquim, para te servir. Eu vim aqui para te servir, presbítero Desi. Eu vim aqui para te servir, Bianca. Eu vim aqui para te servir. Esqueci teu nome, cara. Meu Deus, tá tentando. Quase que eu falei Rafael. Não vou falar mais não. Mas é que a gente vai falando tantos nomes. É fácil você lembrar do meu e do dele. Difícil eu lembrar do nome de todo mundo, que eu não lembro. Eu vim para te servir, Nayara. Eu vim para te servir, Patrícia. Eu vim para te servir, irmã Solange. Eu vim para te servir, irmã Kelly. Eu vim para te servir, Pedro. Eu vim para te servir, Tati. Eu vim para te servir, pastor Alex. Eu vim aqui para te servir, Rafael. Eu vim aqui para te servir, Miqueias. Eu vim aqui para te servir, Isaac. Mas não vamos dividir o reino, não. Não vamos dividir o reino, não. Vamos aproveitar que nós estamos em Jerusalém. Não vamos dividir o reino, não. Vamos se unir, já que a gente pode adorar aqui e adorar lá, irmã Wanda. Eu sei que tem muita igreja boa por aí, mas pelo amor de Deus, não vamos dividir o reino. Eu vim aqui hoje como profeta, mas eu vim aqui para te servir hoje. Uma vez uma mulher disse para um mendigo, ele pediu uma esmola. Aí ela disse: por que você não arruma um trabalho? Aí ele chegou para ela e disse: eu não pedi trabalho, eu pedi esmola. Eu não pedi conselho, eu pedi esmola. Tudo bem que tem gente que vai continuar pedindo esmola, mas aqueles que vieram para ouvir um conselho, levante a sua mão. Meu Deus. Assim diz o Senhor através da minha boca.
Há um tempo de união e não de divisão. Há um tempo de união e não de divisão, diz o Senhor. Quem dividiu, dividiu, mas há um tempo que o Senhor reestabelecerá o seu trono e governará de novo a Israel em Jerusalém. Há um rebento saindo do trono de Davi. Esse se chama Jesus, que veio trazer união e não divisão. Quando alguém falar para você da Ceia Church, diga para ele: sai daqui, Satanás, espírito de Roboão, porque eu vou permanecer unido e eu não vou dividir. Tem alguém aqui que não vai dividir? Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: Elemanto calamanda arabaxandarás, Eremando rabachuriando remandarachuriando rebas, Derebaracanto rimiando rebachando rimiandaracanto riacala, Deremando rabachuri micando riacero e miandoreas, Deremando rabachuri micando riassuri micandore, Dobro concho e assuri miandarabacuti, canto catacala placa tarabaçu. Remandura bashuri canturia suri canturia Remandura bashuri mi canturia suri mi canturia canto Deremandura bashuri mi canto canto. Deus está dizendo através da minha boca: prepara-te, igreja, para estabelecer um novo tempo de governo para essa casa. Prepara-te, ó igreja, para um tempo de comunhão para esta casa. Prepara-te, ó igreja, para um novo tempo de discipulado. Prepara-te, ó igreja, para um novo Deus está falando, eu estou ouvindo Deus falando. Deus está falando assim: se prepara, porque vai vir muitos líderes para esta casa. Te prepara, porque vai vir muitos pastores feridos para esta casa. Te prepara, que vai vir muitos ministros para esta casa, muitos adoradores para essa casa. Mas nós estaremos atentos e nunca mais o espírito de Roboão vai dividir essa casa. Meu Deus do céu, fica de pé para a gente adorar. Deus está falando aqui, ó. Fala, Espírito Santo, fala. Fala, Espírito Santo, fala. Fala, Espírito Santo, fala. Fala, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atrai. Segura só um pouquinho. Eu quero alguém aqui hoje que quer voltar para Jerusalém para adorar. Vem aqui na frente para a gente orar. Eu quero orar por alguém que não quer mais dar ouvidos para a voz do inimigo, para a voz dos jovens. Meu Deus, Deus está falando comigo aqui, que está levantando um ministério forte de casais para ajudar casais. Não vamos aceitar casais se divorciar e jovens ir se consultar com jovens, porque a partir de hoje, assim diz o Senhor, eu levanto o ministério para o ministério de casais aqui. Meu Deus, eu estou ouvindo um ruído, pastor Bruno, como de uma raiz se rebentando de tantos frutos. Meu Deus do céu, quando a igreja era desse lado, eu ouvi esse mesmo barulho, e eu olhei para aquelas paredes que estavam aqui, e eu disse assim: nós vamos derrubar essas paredes. Eu estou olhando para esse barulho, e eu digo: para onde é que nós vamos derrubar essas paredes? Para que lado a gente vai crescer? Ai meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Eu vim
aqui para entregar, eu vim aqui para te servir. Deus está falando, é o tempo de você assumir um compromisso com Jerusalém. Oh meu Deus, é tempo de você assumir um compromisso com o trono. Eu quero orar por jovens, que a partir de hoje vai dizer sim senhor mamãe, sim senhora mamãe, sim senhor papai, tá bom vovó. Vem cá jovens, que eu quero orar por vocês. Mas eu quero orar por alguém também, que o inimigo estava soprando em seu deremando, calabara, surimi, vem para cá. Tem alguém que quer de novo retornar a Jerusalém, permanecer em Jerusalém. Reino dividido não subsiste. Isso. Tu tá chorando, tu não chora não, que eu choro também, rapaz. Há um tempo de cura para esta casa. Há um tempo de cura para essa casa. Há um tempo de cura para esse lugar. Cura, Senhor. Cura, 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 cura. Vem na frente quem quer receber uma oração. Vem na frente quem quer receber essa oração. Vem na frente, vem na frente. Ô bispo, eu quero assumir um compromisso com o altar hoje. Eu quero assumir um compromisso com o altar do Senhor hoje. Vem na frente, vem rápido. Vem rápido, enquanto você não chegar nós não vamos orar. Vem, 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 corre. Meu Deus do céu. Nós vamos começar a servir aqui muitos jovens, viu? Nós vamos começar a servir os adolescentes. Ei, para de ouvir vozes estranhas. A partir de hoje você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz de quem tem experiência. Delebá, canto, rabaxanda, arabá. Deremando, rabassuriando, remandaracanto, iacalabarras. Ah, meu Deus, eu quero prosperar. Ouça quem tem experiência. Ah, eu quero ter um bom casamento. Ouça quem tem experiência. Ah, eu quero viver debaixo dos princípios. Eu quero ser próspero. Eu quero ser bem sucedido. Então para de dar ouvido a quem não é, a quem não tem experiência, a quem não está no nível. Ei, começa a subir de nível a partir de agora. Deus está falando, ouça quem está em outro nível. Deremando, canto. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Meu Deus do céu, que palavra forte. Meu Deus do céu, Deus está falando, ei, todo Josué tem um Moisés. É o tempo de você ouvir o Moisés. Todo Eliseu tem o Elias. A unção que eu respeito, a unção que eu atraio. Eu quero orar por alguém nessa noite. Eu, Bispo Gilberto, agora eu quero orar por você. Deus colocou algo sobre a minha vida, eu quero transferir para você. Esta noite é uma noite de transferência. Se você olha para a minha vida e vê que tem algo em mim, vem aqui que eu quero orar por você hoje. Meu Deus do céu, tem algo forte acontecendo aqui. Olha os jovens que estão se jogando. Será que você pode adorar? 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 Meu Deus. Cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Ô Joaquim, traz o teu neto, teu filho, não sei. Vem cá, traz ele aqui, quero orar por ele. Vem cá. Era ele, mas você trouxe. Traz ele aqui. Vem aqui perto. Vem aqui perto de mim. Quantos anos você me conhece? Ah, bem, está quase mais de 10. Um pouquinho menos. Uns 8. Você olhando para mim, tem algo sobre a minha vida? Você vai na minha casa, você vem na igreja, você olha para mim, tem algo que está sobre a minha vida? Tem algo de Deus sobre a minha vida, sim ou não? Tem. Então fala para ele assim, escuta o bispo. Eu sou do bispo. Eu quero orar por você. Levanta a mão para cá, igreja. Deus, ora comigo, igreja. Está aqui a vida desse menino. Que todas as vozes estranhas, que todas as vozes que soprou no ouvido dele,
que seja neutralizada da vida dele agora. Porque eu sei que o Senhor chamou ele para uma grande obra. O Senhor chamou ele para coisas grandes. Eu não conheço ele, mas o Senhor chamou ele para pregar a tua palavra. O Senhor chamou ele para ser diferencial para esta geração. Mas em nome de Jesus, neutraliza as vozes de fora. Se isso é verdade, Pai, esse menino que veio hoje aqui, talvez pela primeira vez, que ele sinta algo a partir de agora, diante dele e nele. Que o Senhor possa, a partir de hoje, direcionar os passos deles para que ele seja diferente. Porque tem alguém da família que diz: ele é diferente de todos os outros. Ele não será, 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 ele não vai ser o que muitos dizem que ele vai ser. Vai ser como? Mas em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dele agora, e ele vai ser um instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Desperta nele o chamado, e em nome de Jesus, que ele possa receber do Senhor. Deus está levantando uma geração para ser diferente. Ei, Deus está chamando uma geração para ser diferente. Deus está chamando uma geração para ser diferente. Deus está chamando uma geração que vai dar ouvido. Oh meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Flui, Espírito Santo, aqui, flui, flui, flui. Flui, Espírito Santo, flui. Pela tua presença, não